Boa noite a todos. Estamos mais uma vez reunidos aqui para o nosso estudo da semanal da Parashá Ahareimot. Temos o prazer de receber o nosso querido Moré Aguinaldo e vamos fazer a bênção inicial e depois a palavra é toda sua, Aguinaldo. Para quem estiver com o Sidur Shavuot Tov, o Shabbat Shalom, está na página, deixa eu ver aqui, 49. E no azul é a 44. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kiddushenu b'mitzvotav v'tzivanu la'asok b'divrei Torah. Amém. Ve'aharev na Adonai Eloheinu et divrei Toratecha, befinu uvefi amcha b'Yisrael. V'nihyeh anachnu v'tzetzaenu v'tzetzai amcha b'Yisrael. Kulanu yodei shemecha v'lomdei Toratecha lishma. Baruch atah Adonai, hamelamed Torah le'amo Israel. Amém. Amém. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim, venatan lanu et Torato. Baruch atah Adonai, noten haTorah. Amém. Ronaldo, obrigado pela presença, seja sempre muito bem-vindo e a palavra é toda sua. Ok. Boa noite para todos. Boa noite. Aqui, a bênção já foi. Boa noite, Erev Tov. Alegria estarmos juntos no Dia do Trabalhador. E há uma tradição na França, ainda que eu seja paraibano, mas há uma tradição na França de se oferecer rosas, buquê de flores nesse dia. Então, metaforicamente, recebam esse buquê aí maravilhoso, homenageando vocês que são trabalhadores, que produzem algo e que fazem algo diferente. Vamos começar nosso estudo com a Barecheinu Avinu. Todos sabem que eu amo essa canção, na musicalidade de Shlomo Carlebach. Antes de iniciarmos, quem souber e quiser cantar, é só para aquecer a alma. Barecheinu Avinu kulanu ke'echad, kulanu ke'echad be'or panecha. Barecheinu Avinu kulanu ke'echad, לנו כאחד באור פניך. ברכנו אבינו כולנו כאחד, כולנו כאחד באור פניך. ברכנו אבינו כולנו כאחד, כולנו כאחד באור פניך. לי 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 Lai 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 Barecheinu Avinu kulanu echad, kulanu echad beor panecha. Abençoa-nos, nosso Deus, a todos juntos com a luz do seu rosto. A nossa oração. E vamos para a nossa Parashá Aharé, lida em Nissan, dia 26, 4 de maio. Está em Vaikra, Levítico 16, 1 a 18, 30. Após a morte, diz que é Aharé, após, depois, dos filhos de Aharon, Nadav e Avihu, Deus exige rígida disciplina no tabernáculo e trata nessa paraxá de 3 temas. Se pudermos, assim,
resumir ou dividir em 3 colunas, que é a expiação, a alimentação com base em sangue, que é proibida, e a vida sexual é tratada também. Ou seja, depois da morte, o que ocorre geralmente com nós seres humanos é reflexão, é lamento, é uma contabilidade da vida. Toda a morte traz um impacto, e aqui temos essa considerada reação severa. Alguns estudiosos dizem que a haré é uma reação severa após a brutalidade que ocorreu na morte desses sacerdotes. Resumindo a confissão do sumo sacerdote, o Cohen Gadol vai confessar em seu próprio nome, em nome do povo. Há um sorteio entre 2 cabras, cabritos, bodes, pessoas traduzem assim cabritos. Há um sorteio, uma das quais seria uma oferenda pelo pecado nacional, e a outra seria empurrada de um penhasco, ou seja, ia ser jogada para o deserto. E tem essa ideia de que se jogada e como portadora dos pecados do povo, aparece a cerimônia de aspersão de incenso e sangue a serem realizadas no Kodesh HaKedoshim, que é o lugar mais sagrado, Santo dos Santos. A ordem de que Yom Kippur e suas leis de jejum e abstinência de trabalho seriam observadas eternamente pelo povo judeu como um dia de perdão. A proibição de oferenda de sacrifício fora das instalações do Mishkan, do tabernáculo. Sangue não pode ser ingerido. Durante o processo do abate ritual, tem que descobrir o sangue com terra, o sangue derramado deve ser coberto. E existe no capítulo 18 uma lista de relacionamentos sexuais proibidos na categoria de abominações, e a ordem de que o povo judeu mantenha e assegure a santidade da terra de Israel. Seja 3 temas, se pudermos resumir, e antecipo que vamos pensar, raciocinar juntos. A aula não é argumentativa, a aula é expositiva, então é troca de saberes. Não estou defendendo uma tese, mas estamos expondo, pensando juntamente. Então, há um ritual de Yom Kippur, purificação de pecados, sacrifício, proibição de ingestão de sangue, práticas sexuais ilícitas. Então, no capítulo 16, vai do versículo 1 ao 34, de Vaikra, Levítico, ao ritual do Yom Kippur, que é isso, uma longa, detalhada descrição do serviço especial de Yom Kippur a ser realizado, esse serviço no Mishkan, que é o que é o Mishkan? É um santuário portátil, chamado de tabernáculo, pelo Cohen Gadol. Então, aqui há coisas assim tremendamente sérias para nós judeus, estudiosos da Torá. Existe o Yom Kippur, o dia mais sagrado, existe o Mishkan, o lugar mais sagrado, e existe o homem mais sagrado, que é o Cohen Gadol. É uma trilogia tremenda dentro dessa paraxá que se reúnem, né? Que a orientação dessa reunião vai gerar uma manifestação de purificação, de perdão, a partir de alguns ritos. Então, se os filhos de Aharon aproximam-se do Eterno e morrem, parece que depois dessa morte, peraí, Moisés, vem aqui. Ele chama Moisés e diz, fala para Arão. Então, é algo particular, olha só. Então, parece que há uma... Vamos colocar ordem nisso aqui. Quer dizer, por isso que o nome é Aharemot, muito sério, porque é algo muito bruto, muito brutal. Chama-se Moisés num canto, olha, vamos estabelecer aqui um código. E é interessante essa postura da santidade, do sagrado, de tentar organizar essa aproximação de mortais, de seres humanos, a essa energia que chamamos Deus.
Eu não sei qual é a ideia das pessoas de Deus, mas no judaísmo, Deus não é uma pessoa como nós. Isso faz parte da nossa fé. Deus não é um ser como um ser humano é. Não podemos enxergar um ser com braços, pernas, cabeça, corpo, barbudo, barba branca, que está zangadinho, e não é isso. Aqui é energia, é uma santidade, é um sagrado que estabelece certos ritos, certas normas, para que esse contato do humano com o sagrado não seja em um ambiente de morte, de sofrimento. Yom Kippur, dia de expiação, ou alguns chamam de Yom HaKippurim, no plural, dia das expiações. Também encontrado em algumas literaturas como Selichá al-Hatá, que é a desculpa ou o perdão sobre o Hatá, o pecado. Que dia ocorre o Yom Kippur? 10 de Tishrei, no 7º mês do calendário. É um dia especial do ano para tratar desse tema tão complicado que é pecado, perdão de pecado. Selirá al-Hatá. Vaikra, Levítico 16, 1 e 2. E falou o Eterno a Moisés. Eu estou usando aqui texto da Torá Sefer. Falou o Eterno a Moisés, depois de morrerem os 2 filhos de Arão, quando se aproximaram diante do Eterno e morreram. E disse o Eterno a Moisés: Fala a Arão, teu irmão, e não venha a toda hora. Olha que coisa. Não venha toda hora a santidade. Seja o lugar mais sagrado desse Mishkan, para dentro da divisória, diante do tampo que está sobre a arca, alguns chamam de propiciatório, tampo que está sobre a arca, para que não morra. Pois com uma nuvem aparecerei sobre o tampo. Então, essa organização pós-morte, a Haremot, olha, vamos considerar aqui algumas coisas. Arão não tem que vir toda hora, ou seja, aqui já nos diz sobre rotina, não é uma rotina, e para que não ocorram problemas. Está no versículo 1 e 2. E esse ritual que vai ser ensinado em 16, de Vaikra, fala da purificação, primeiro do tabernáculo. O texto diz que o próprio tabernáculo recebe impurezas porque está no meio da congregação. Então, vai ter que se purificar o tabernáculo, vai ter que se purificar tudo que há nesse tabernáculo, porque esse santuário está no meio da congregação. E esse ritual, além de purificar o tabernáculo, vai expiar as faltas dos próprios sacerdotes, ou seja, ninguém tá imune, né, dessa poeira chamada pecado, ou transgressão, ou erro do alvo. Expiar as faltas dos sacerdotes, da sua família, da comunidade, e existe uma imposição das mãos, semirá, sobre um cabrito, chamado de Azazel, dedicado a Azazel. E tem o texto, Velakar et shnei haseirim ve'emid otam lifnei Adonai petar oel moed. Ao pé da letra aqui, na versão Sefer, tomará 2 cabritos e os fará ficar diante do Eterno, a tenda da reunião. E eu separei aqui em vermelho, pessoal, a palavra hebraica seirim, desculpa, seirim. A tradução como cabritos. Alguns falam bodes, não, cabritos. Então, velacar, tomará 2 cabritos. Então, faz parte desse ritual de Yom Kippur. E há literaturas que tratam desses 2 cabritos, tem que ser iguais, idênticos, mesmo tamanho. Então, existe uma literatura que vai cuidar disso, né, sobre o cuidado desses 2 cabritos que serão separados para ficar diante do Eterno, para servir a um propósito. Lançará Arão, Venatá Naharon, Al-Shenei Ha-Seirim, olha de novo
o Seirim. Agora que interessante, olha, Goralot, Goral Echad Ladonai, Ve Goral Echad Laazazel. A tradução para o português ficou: lançarão sobre os dois cabritos sortes. Quer dizer, uma sorte. Um cabrito vai ter a sorte para o Eterno, o outro vai ter a sorte para Azazel. Interessante que a tradução colocou-se com A maiúsculo. Isso é um perigo, porque vamos antes falar da palavra goral. Goral é destino, não é purim. É destino. Então, a Arão vai lançar sobre dois cabritos. Sortes foi uma tradução já interpretativa. O texto, na sua superfície, fala de eles ganharão dois destinos. Goralot. Um vai ser Goral errado Ladonai, um destino para Adonai, e Vegoral errado lá Azazel, e um destino. Bom, tradução dos sábios, e no Ocidente colocou-se a palavra sorte, não é à toa, não sou eu que vou dizer está errada a tradução, eu estou só provocando aqui o debate que teremos daqui a pouco, que a palavra escolhida foi Goral, destino. Então, temos nesse Yom Kippur dos cabritos símbolos dos elementos humanos. Quem diz isso são os sábios. Eu estou aqui apenas reproduzindo sabedorias milenares, potencializando um raciocínio ou um debate, um pensamento. Cabrito para o eterno, oferecido como oferta de pecado, e o cabrito para Azazel. O que é Azazel? Dentro da palavra Azazel tem ou es, né? Na verdade é es, em hebraico é pode. Então pode-se fazer um trocadilho aqui de Azazel como o bode que se vira, que tem es e tem Azal. Então, o bode que se vai, ou seja, um bode cujo destino dele é partir. Um será usado para ficar, e o sangue desse que fica vai ser usado para ser aspergido e purificar. O outro, que é o que sai, é o que vai para a desolação. Cabrito que vai ser para a desolação, com a imposição das mãos, transferem-se todas as iniquidades, delitos e pecados. Depois esse cabrito para Azazel vai ser solto, e alguém vai conduzi-lo, né? Tanto que existe até uma purificação especial para esse sacerdote que vai conduzi-lo ao deserto, e essa viagem na desolação faz com que em algum momento ele caia de um penhasco, ou seja, também é de alguma forma sacrificado. Os sábios dizem que esses dois cabritos são representações dos seres humanos. O cabrito para o eterno, lá Adonai, representa o lado humano que se entrega à vontade soberana de Deus, o lado humano que se dedica aos mandamentos, às mitzvot, um lado humano que fica no templo, no santuário, e usa a sua alma, o seu sangue, que é a sua própria vida, em sacrifício para Adonai. E existe um ser humano, ou um lado humano, cuja vida é profana, vive para o seu ego, ou seja, vive isolado em um deserto espiritual. Isso é uma possibilidade. Aqui, eu já disse no início da aula, nós não vamos dar respostas contundentes, estamos aqui na humildade, pensando no texto sagrado e tirando lições para a nossa vida. Mas os sábios chegam a dizer, há símbolos aqui desses dois cabritos, o que fica, o que se sacrifica para o eterno e o que vive no ego, isolado nesse deserto. E também alguns vão dizer, não, todo ser humano tem esses dois cabritos, todos os seres humanos em algum momento se dedicam à santidade, e o mesmo que se dedica à santidade cai em desertos profundos. Ouçam que nós sabemos que não é novidade.
Há pessoas que são tzadikim, justos, mesmo justos, em algum momento, cometem até atrocidades. Há notícias até do nosso povo, nas cadeias em Israel, há pessoas que se esforçam para cumprir os mitzvot, caché, mas estão presos porque cometeram crimes que não vale citar agora, por ética, e são pessoas que se esforçam de alguma maneira para a santidade. Ou seja, há seres humanos que pendem mais para um lado, mais para o outro, e alguns, de fato, de acordo com alguns sábios, não. Vive só para o eterno, outros vivem somente para o ego, não tem espaço algum para a santidade. Aí fica a reflexão desses cabritos serem. No versículo 29 e 30 de Vaikra, e isso será para vós por estatuto perpétuo, no 7º mês, no dia 10 do mês, afligireis as vossas almas, e obra alguma vós não fareis. Nem o natural, nem o peregrino que habitar entre vós, porque nesse dia se fará expiação por vós, para purificar-vos de todos vossos pecados. Diante do Eterno sereis purificados. É o texto que fala do Yom Kippur. E no versículo 33 e 34, fará expiação pelo santuário da santidade e pela tenda da reunião, e pelo altar fará expiação, e pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação fará expiação. Será isto para vós por estatuto perpétuo, para fazer expiação pelos filhos de Israel, por todos os seus pecados, uma vez por ano. E fez como ordenou o Eterno a Moisés. A orientação, a organização dessa aproximação ao Eterno, especialmente neste dia de Yom Kippur. Temos essa figura do sumo sacerdote, o Kohen Gadol, a posição mais sagrada do judaísmo daquela época, Kohen Gadol, desde Aharon a Kohen até a destruição do Beit HaMikdash, da casa sagrada, do segundo templo. A função desse sumo sacerdote era fiscalizar o serviço do templo e agir como líder espiritual para o povo judeu. Ou seja, a responsabilidade mais proeminente dele é entrar no santuário, no Santo dos Santos, em Yom Kippur, quando o templo, a pessoa e o local mais sagrados convergiam. Essa figura do sumo sacerdote. A artista Sefira Lyston publica algumas imagens e aparecem bastante em alguns sites judaicos, dentre eles do Chabad. Colocou essa figura aqui. Não vamos estudar as vestes sacerdotais, não é a intenção, mas é só para a gente ter uma ideia da arte, da beleza, do rito. Vocês sabem que eu sou militar e eu gosto de farda. Nós temos mais de 15 tipos de fardamento e no treinamento inicial nós ficamos perdidos. 3 da manhã estoura uma bomba dentro do alojamento. Acorda, acorda, é de quinto, é de quinto. Aí você tem que raciocinar qual é o quinto uniforme. Quando desce a escada, joga outra bomba, volta, é de oitavo. Aí você tem que raciocinar qual é o oitavo uniforme, peças diferentes. Então, estou acostumado com essa vida de rito, de uniformização. Aqui é só para mostrar em forma de arte as vestimentas desses Cohen, Gadol, desse sacerdote. Vai cobrir a cabeça, vai ter uma placa, santidade ao Senhor, peitoral, 12 tribos, cinto, túnica, calças por baixo, e alguns chamam de ceroulas, franjas, ou seja, é uma beleza, é uma representação. Esse sumo sacerdote está diante de um símbolo maior, com representações e metáforas surpreendentes. Já foi o capítulo 16, falta só o 17 e o 18, ou seja, é bem rápido.
O 17, estou só pincelando, né, algumas coisas para nós pensarmos. No 17 é de 1 a 16. Fala de sacrifícios e a proibição da ingestão de sangue. Interessante a ideia do sacrifício. Aparece lá, não oferecerão mais seus sacrifícios aos demônios. Olha, a tradução no português está assim, aos demônios, atrás dos quais eles andam. Estatuto perpétuo será para vós, para eles nas suas gerações. Está Levítico 17, 7. Você vai para o hebraico e aparece lá, velo isbehu od, olha aqui, o que se chama na linguística de pressuposto linguístico, od, et zibereihem la seirim. E de novo aparece a palavra seirim, mas a tradução agora é demônios. E ao pegar o dicionário hebraico, aparece peludos, cabeludos e sátiros. Ou seja, vocês não oferecerão mais seus sacrifícios aos peludos. Aí, lógico, o tradutor não vai colocar isso, peludo, aos cabeludos. Quem são os cabeludos? E alguns colocam em língua inglesa, algumas sátiros, que são mitologia grega, que chamam de sátiros. Então, se a mesma palavra que era cabritos lá, agora aparece como seirim na tradução demônios. Então, o tradutor, ele interpreta, e para facilitar a comunicação, em nome da comunicação, ele diz, não, agora, o sacrifício que se fazia lá nas nações, no Egito ou em Canaã, são demônios, são, ao pé da letra, sátiros. Interessante que Jeremias, capítulo 7, 22, diz, porque nunca falei a vossos pais, no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. Então, assim, na linguística, nós chamamos de pressuposto linguístico, são sinais coesivos que orientam a interpretação. Então, na tradução ficou não oferecerão mais. Ou seja, então ofereciam antes. Percebam, dentro da congregação de Israel, o povo 210 anos dentro de Mitzrayim, dentro do Egito, como povo, não estou falando como início da peregrinação para o Egito, mas vivendo em famílias em Mitzrayim, como 210 anos, logicamente, muitos adquiriram esses costumes de oferecer sacrifícios aos animais, traduzido como demônios. Então, parece que o profeta Jeremias, ele profetiza e fala assim, não falei nada para vocês sobre esse tema. E aí, agora em Vaikra, parece, olha, vocês não oferecerão mais. Então, está se orientando como se aproximar do sagrado, como oferecer sacrifícios, e parece que o que está azeitando é o contexto de que eles ofereciam. Então, já que vocês querem, já que vocês têm essa carência, já que vocês têm o costume de oferecer a animais demônios, ofereçam a mim. Então, é um aproveitamento de contexto e não uma agenda divina inicial. É o que parece pela profecia de Jeremias. Nunca falei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. Então, parece que, mas como é que é isso? Tá? Não havia uma agenda inicial, mas agora, para a pedagogia de um povo que viveu numa prática ou copiando os seus vizinhos, eu organizo, então, esse tema agora para mim. E interessante no Midrash, vê se aparece aqui. Midrash Vaikra Rabá 22. O Rabino Pinhas disse em nome de Rabino Levi, isto é análogo ao filho de um rei que foi encorajado
estava acostumado a comer carne de carcaça de animais e animais atacados. O rei disse: Este frequentará minha mesa e sozinho será restringido. Aí pega-se o trecho de Vaikra que nós lemos: Não matarão mais suas ofertas aos sátiros. Então, eu tirei isso aqui. Do inglês aparece a palavra sátiro, seirim. Eles sacrificariam suas ofertas violando a proibição do altar privado no deserto, e os castigos cairiam sobre eles. O santo bendito seja ele, disse, em todos os momentos que eles sacrifiquem suas ofertas diante de mim, na tenda do encontro, e eles se separarão da adoração de ídolos e serão salvos. Bate com a ideia de Jeremias, de que é uma pedagogia do sacrifício usado num contexto de costume, agora apontando para o sagrado. O que mais aparece aqui? Na mitologia dos povos gregos, os sátiros, como colocaram lá na versão inglesa, sátiros em grego, satoroi, desculpa, satiroi, aqui é são divindades menores da natureza com aspecto de homens, com cauda e orelha de asno, cabrito, pequenos chifres na testa, narizes achatados, lábios grossos, barbas longas. Então, existe essa figura na mitologia antiga que recebia sacrifícios. A foto aqui não está nem inteira, nem posso colocar, porque uma das marcas desses sátiros é a questão do impulso sexual. Então, nas imagens desses demônios, desses sátiros, dessas mitologias, eles aparecem com uma postura não adequada aqui ao contexto de mostrar, que lembra impulsos sexuais desenfreados. Então, a tradução diz: vocês não oferecerão mais sacrifícios para cabritos, né, na simbologia de cabritos sendo falsos deuses. Vaikra 17:10, além de falar dessa ideia do sacrifício agora, não mais para demônios, e sim para eterno, coloca no versículo 10, e qualquer homem da casa de Israel e do peregrino, que habitar entre eles, que comer algum sangue, porém minha ira sobre na pessoa que comeu sangue, banirei. É um termo forte no hebraico, que é exclusão, ser excluído da congregação, banir o que comer sangue. E esse tema de comer sangue, não ingerir sangue, já aparece em Noar, na Parashá Noar, capítulo 9 de Bereshit, em Gênesis. Todo réptil que vive, a vós será para comer, dei a vós tudo, porém, a carne com sua alma, estando com vida, e seu sangue não comereis. Então, isso já está antes, né, do deserto, aqui já está em Noar, dizendo que não comer esse sangue, por certo, o vosso sangue de vossas almas requererei. Então, já é um tema antigo desses hebreus da antiguidade. Deixa eu tentar passar aqui. Chegamos ao capítulo 18 e último, versículo 1 ao versículo 30, que fala de relações sexuais ilícitas. Aparece no capítulo 18, versículo 3 e versículo 4, não fareis segundo as obras da terra do Egito, em que habitastes, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para a qual vos levo, nem andareis os seus estatutos. Fareis conforme os meus juízos, e os meus estatutos guardareis, para andardes neles. Eu sou o Senhor vosso Deus, eu sou eterno. Então, no capítulo 18, que é um capítulo dificílimo para se estudar, é um capítulo difícil para se ler, quando vamos ler isso aqui em hebraico, mas vamos traduzir linha por linha, e há crianças no local, é até
estranho, porque fala-se de coisas nojentas, coisas absurdas, a depender da moralidade de cada um, mas, no geral, são coisas assim, nudez da filha, nudez da mãe, nudez da tia, fala de... Então, assim, a referência prévia ao escritor, para o escritor colocar os tipos de práticas sexuais ilícitas, ou a palavra é abominável, ou seja, confusa, né? A abominação tem essa raiz naquela lá de Bereshit, que fala torro, algo confuso, sem forma e vazia, torro, vavorro. Abominação tem essa ideia de alguma coisa que não se sabe explicar. Ah, mas essa foi a leitura do homem hebreu da antiguidade, não é a minha. Pode ser que alguém diga isso. Mas aqui, pessoal, é tirar o que é essência para a vida moderna e não ficar preso a vírgulas e não avançar. Temos que avançar. Mas aqui a referência maior é que há o Egito e há Canaã. Então, se você estudar arqueologia bíblica, existe isso, existe esse curso em Israel. Arqueologia bíblica, as pessoas vão para a etimologia, tanto do texto, como vão para o estudo das práticas da sociologia da época. Eram povos egípcios e cananeus que tinham práticas consideradas, após pelo escritor bíblico, como práticas abomináveis. Então, a referência é a terra em que vocês moravam e a terra para a qual vos levo é podre. Vamos colocar isso na linguagem mais nordestina, né? De onde fui, de onde sou paraibano. Então, o pessoal fala muito isso, é ceboso, a prática cebosa, a prática nojenta, a prática abominável. Vocês não imitarão essas obras. E vem a palavra aqui, deixa eu ver se eu antecipei. Espera aí. Não farei segundo as obras, e tem a ideia de vocês guardarão os meus, não deles, mas os meus. Ushmartem et hukotai. Não é a hukot, né? Tanto pode ser estatuto como constituição, né? No moderno, no hebraico moderno, constituição, hukotai. Vocês não vão seguir as práticas deles, mas os meus estatutos. Ve et mishpatai, meus juízos, asher e a se que vocês e a seotam, vocês farão isso, cumprindo o homem Hadam. Aí vem um princípio hebraico e judaico, Vahai Bahem. Alguns chegam a colocar na parede da sua casa, só essa partezinha aqui. Bahai Bahem. Viverá por eles. Ani Adonai. Ou seja, os estatutos e juízos que eu vos entrego não é para que vocês morram por eles, mas é para que vocês vivam. Então, existe essa dualidade na Paraxá, vida e morte. Então, a Haremot, após a morte, existe uma organização do santuário e uma liturgia, e o que é morte tem que se evitar para que se tenha vida, e a vida só é gerada se não seguir a dualidade egípcia cananita, seguir o oposto, que é o estatuto de Hashem. Então, veja, Vahai Bahem, vocês viverão por eles. Não se morre pelo Shabat, não se morre pelo Kasher, não se morre pela Kashrut. Então, o ser humano, diante de uma morte, diante de uma situação, não é para virar como algumas outras religiões, que a pessoa faz um sacrifício em nome da fé e ganha uma característica, um nome, um apelido, Marte. Então, hebreus, judeus, não quero Marte, eu quero vivos. Diz o Taná que ele não é Deus de mortos. Então, Vahai Bahem, vocês viverão pelos meus estatutos, pelas minhas leis.
Guardareis meu mandado para não fazer nenhum dos costumes abomináveis que foram feitos antes de vós e não vos impurifiqueis com eles. Eu sou eterno vosso Deus. Está no versículo 30. E o Midrash Sifra Vaikra 131, olha que interessante, quando se fala de Egito e Canaã, diz assim nesse Midrash: de onde sabemos que não houve nação entre as nações que tornou seus atos mais abomináveis do que os egípcios? O escrito nos ensina, segundo os atos da terra do Egito, na qual estivestes, não fareis. E de onde sabemos que o local no qual se assentaria o povo de Israel tornara seus atos mais abomináveis que em qualquer outro lugar? O escrito nos ensina. E segundo os atos de Canaã, na qual eu vos levo, não fareis. E andeis segundo os seus costumes. Então, a Paraxá trata de uma organização pós-morte, buscando vida, mas sempre fazendo essa dualidade, né? Existe o sagrado, vocês servirão de uma maneira diferente, vocês não farão ingestão de... Por que proibição de ingestão de sangue? Porque comiam sangue. Por que a proibição do que ocorre no capítulo 18? Porque isso era natural para aquela época, para aqueles países, para esses lugares. Então, temos essa referência do que não seguir e temos a referência do que deve ser seguido. Esses são os 3 temas da Paraxá: Haré, Yom Kippur, com a purificação de pecados, sacrifício sendo colocado para que não mais se sacrifique aos demônios, e sim ao Eterno, dentro do rito que ele propõe ou impõe, não ingerir sangue, e há práticas sexuais que são abomináveis. Claro que eu falei que nós não vamos colocar isso aqui abertamente, não é nosso tema de pegar versículo por versículo, mas algumas partes, assim, nenhum de vós chegará àquele que lhe é próximo por carne, para descobrir sua nudez. Aí vem uma série de nudez da mulher do teu pai, nudez da tua mãe. Veja, coisa mais horrível. Não descobrir a nudez da mãe. Tua mãe é ela. Olha que coisa mais óbvia. Não, para hoje é óbvio. Para aquela época de ex-escravos, dentro de uma sociedade complexa, nudez da mulher do teu pai, e vem uma série de coisas que vai no capítulo 18 se desenrolar de Levítico, nudez da mulher do teu irmão, e vai vários tipos de coisas assim. A mulher com sua irmã não tomarás, a mulher da impureza na menstruação, e etc. Né? Não vou ler isso. E diz assim: a terra ficou impura. Ou seja, essas práticas individuais ou coletivas mancham de alguma maneira a santidade da terra. E ela vomita, olha que metáfora, a terra vomita os que assim praticam. Guardareis os meus estatutos, meu juízo, nós lemos isso aqui, para que a terra não vos vomite. Serão banidas as almas, guardareis o meu mandado. E aí se encerra a Paraxá de Aharé, com essas orientações dessas práticas abomináveis. E é claro que já participei de alguns debates, até na USP, não de debates religiosos puramente, porque lá não é uma sinagoga, mas é uma casa de pesquisa. Então, os linguistas, os arqueólogos, os hebraístas começam a discutir o que é abominação, o que é abominável para aquela época e o que é para hoje. Então, se começam a tentar fazer a crítica literária, a crítica textual, que é necessário que, a depender do contexto, nós fiquemos um pouco na literatura ou partamos para a questão dos símbolos, cavar um pouquinho mais esse Pardes para chegarmos a entendimentos mais profundos, até cabalísticos. Mas esses são os 3 temas dessa paraxá. E eu quero propor aqui algumas perguntas.
E é lógico que não estou esperando uma resposta única e profundamente sábia que feche debate. Não é. É provocar dentro de Harare a aproximação do sagrado é fator de risco de morte. Ou seja, é possível ficar louco nessa tentativa de se santificar. É possível virar fanático e até matar em nome de Deus. É possível morrer, não somente a questão física, mas a questão psicológica. É uma pergunta. Quer dizer que os sacerdotes se aproximaram do Eterno e morreram? Quer dizer que Arão foi orientado a não se aproximar muito, porque também podia morrer? Então, essa questão da santidade e da morte caminham juntas? Só uma pergunta para quem a gente pensa. O que é isso? O que esse sagrado é? É tão rígido. E, mais uma vez, não estou falando de um homem sentado numa cadeira com a raiva, tomando tarja preta, um nervosinho. Não estou falando disso. Estou falando dessa ideia do sagrado, dessa energia criadora, essa energia que sustenta o universo. Vamos sair dessa superfície tão ruim, né? Desse pires. Alguns parecem que pensam em Deus como a profundidade de um pires, algo tão raso. Não. O sagrado como aquilo que gera vida. Aproximar-se dele pode nos levar a riscos de morte. A rotina no exercício da religiosidade prejudica a espiritualidade. Arão foi orientado, não venha toda hora. Então, os sábios chegam a falar sobre isso. Pessoas que se acostumam com reza, se acostumam com rituais, e nesse costume já não se tem noção se está entrando numa cozinha ou no santuário. Então, a pergunta é: essa rotina no exercício da religiosidade prejudica? Alguns rezam uma vez por semana, de repente no Shabat, numa kavaná, numa intenção profunda. Outros têm a sorte ou a bênção de rezar 3 vezes por dia, 0 kavaná. Ou com alguma kavaná. Não somos juízes aqui de ninguém, estamos só refletindo. De alguma maneira a rotina prejudica? Existe o destino, o cabrito que é para Adonai e outro que é para Azael. Existe a sorte no sentido de destino. Um ser humano vai fazer todo esforço para a santidade, para a organização da sua vida, e mesmo assim vai sempre no Yom Kippur chorar muito de arrependimento. Existe esse destino daquele que não se esforça muito, é egolátrico, adora a si próprio e vive nessa desolação, mas há oportunidade de chuvar, de retorno, ou não existe? Cada um com a sua sorte, seja o que for que queira. É uma pergunta. Alguns se esforçam tanto, não conseguem muito, alguns nem se esforçam, e tem uma kavaná inspiradora, uma música que faz uma chama se acender, e o Shabat é todo perfumado. É sorte isso, é destino, é algo para se pensar. É possível transformarmos nossos objetos de culto em objeto de sacrifício? O cabrito, que era tido como aquele que recebia o sacrifício e a devoção na cultura hebreia, agora vai para o sacrifício. O cabrito que era adorado agora é sacrificado. É possível que nós, na vida moderna, tenhamos alguns ídolos e, em certos momentos, nos transformemos esses ídolos em objeto de sacrifício? É possível isso acontecer? Que, deixando de seguir um costume, uma prática pagã ou de outros povos, nós tenhamos a chuva de sacrificar. E aí dizem alguns linguísticos, mas o que é que eu tenho que sacrificar? Nós escutamos muito isso na vida moderna. Eu sigo o meu coração. Não sacrifico absolutamente nada. Meu coração me manda, eu vou.
Alguns têm essa paz, essa leveza de não ter culpa. Nós ouvimos isso de algumas pessoas, eu vou dizer, não são pessoas ruins, não, gente. Pessoas que dizem assim, o meu Yom Kippur é diferente. Não peço perdão. Aí você fica, mas como assim? Não pede perdão? É o dia do perdão? Não, eu tenho uma outra maneira, judaica, ainda diz assim, judaica de tratar o Yom Kippur. Não existe sacrifício da minha parte, como também não existe ídolo algum. Então aqui é uma provocação, transformar o cabrito que é adorado em objeto de sacrifício, metaforicamente é possível essa transformação, e a alimentação e a sexualidade influenciam na santidade? Eu pergunto isso porque eu já ouvi de pessoas também de bom coração, pessoas boas, que pensam assim, eu penso que sim, a alimentação influencia, o que você come é o que você se transforma. Sim, existe a sexualidade. Não, não penso que sexualidade influencia em nada a santidade. Não, alguns pensam, eu penso que sim. Provocações. Já que o capítulo 17 fala de a ingestão de sangue, e o capítulo 18 fala de práticas consideradas abomináveis por serem modelos de Canaã e de Egito. É isso. Eu vou parar de compartilhar. Já está, acho que já passei até da hora, né? Me empolguei aqui um pouquinho. Como não são respostas, são provocações para que nós cresçamos um pouco mais no nosso esforço. A palavra está com o Morecelso ou com quem queira dar a sua opinião. Estamos no feriado, então a gente pode passar mais uns 5 minutinhos, não Só sei, se quero, for autorizado. obrigado, só quero agradecer, Darabá, só quero agradecer ao Aguinaldo, parabenizar pela exposição de uma paraxá dificílima, dificílima, e com temas muito densos e, como ele mesmo falou, muito difíceis, e ele conseguiu abranger toda a paraxá, do início ao fim. Coloca a voz, Aguinaldo. Obrigado por ter dado esse panorama tão amplo aí para todos nós, que você trouxe. E eu quero acrescentar só duas coisinhas muito pequenas, que não muda nada, você disse. Uma que é a questão do... Uma vez eu li sobre um texto de um rabino, ele falava exatamente sobre a questão do capítulo 18, dessas proibições sexuais que você disse, e que a gente lê em Yom Kippur, é a leitura da tarde de Yom Kippur, tradicional, né? Algumas sinagogas hoje têm abandonado isso e passado para a paraxá seguinte, que a gente vai usar na semana que vem, que é a paraxá de Kedoshim, porque normalmente a Harimot e a Kedoshim são lidas juntas. Esse ano que elas vão ser lidas separadas em função do calendário. E então, muitas sinagogas leem o capítulo 19, que já é uma... Aí já fala sobre santidade, sobre outro tema, para sair dessa dificuldade. E o rabino diz o seguinte, mas por que a gente lê sobre essas proibições? E a resposta dele foi muito simples, que a gente proíbe uma coisa que é feita. Então, se foi proibido, é porque era feito. Por mais absurdo que a gente possa imaginar de relações sexuais promíscuas aí com parentes consanguíneos, mas isso devia acontecer, porque senão não fazia sentido proibir uma coisa que não acontecesse. E uma outra coisa, que era a questão desse cabrito aí que ia para Azazel, o Talmud conta como é que esse ritual acontecia, é muito interessante esse ritual, eu vou contar ele rapidamente aqui, está no tratado de Yomá, quem quiser depois vai lá ver com mais detalhe, que tinha um sujeito especial para levar o cabrito, porque o cabrito não ia sozinho até a beira do precipício, tinha um cara, e no caminho entre Jerusalém e o precipício, era algo como 1 milha de distância. E tinham 10 tendas nesse caminho, a cada uma distância mais ou menos, como se fosse hoje em dia 1,5 quarteirão de distância. E nessas tendas, apesar de ser Yom Kippur, tinha água e comida, porque a missão desse cara era tão importante que e ele estava em jejum, né, como que era Yom Kippur, se ele se cansasse, sentisse fome, ou seja, ele podia comer numa dessas tendas
para conseguir chegar na beira do precipício e empurrar o cabrito lá. E era construída uma rampa para que ele empurrasse esse cabrito. E o ritual finalizava com era uma fita vermelha, era amarrada numa árvore e nos chifres do carneiro, no cabrito. E ele era empurrado, e quando ele chegava lá embaixo, essa fita ficava branca por causa do texto de Isaías, que fala: ainda que seus pecados sejam vermelhos como o escarlate, eu os farei branco como a neve. Então, era o sinal. Quando essa fita ficava branca, era sinal que os pecados tinham sido perdoados. Só isso que eu queria acrescentar. A palavra está aberta para quem quiser perguntar. Fique à vontade. É só abrir o microfone e falar, gente, quem quiser. Então vai, eu queria só perguntar sobre que vocês começaram e o Celso terminou falando da questão de ser difícil de tratar o tema. Aí eu fiquei pensando, será que com o passar do tempo esse texto foi ficando mais difícil de ser tratado? Por exemplo, se a gente pensa numa sociedade onde não se tinha muita liberdade para você tanto se expressar a questão do pensamento e até se expressar socialmente, se conformava com o texto. Está escrito, ponto, a gente entende. Será que com o passar do tempo o texto fica mais difícil de ser interpretado e ao mesmo tempo ele é mais necessário de ser tratado em vez de passar por cima? Talvez esse passar por cima não você não ajuda a próxima geração, porque aí é o que o Celso falou, se tem o tema porque, né, se, assim, tem história, né? Então, se a gente for pegar alguns exemplos desse mesmo texto, a gente se remete, por exemplo, a uma passagem de Ló com as suas filhas após a saída, né, de Sodoma e Gomorra, a questão que fala da nudez logo após, quando terminou o dilúvio, do Noé com seus filhos. Então, assim, ele sempre vai buscando. Será que se a gente passar por cima ou deixa, fala assim, não, é muito difícil a gente. A dificuldade não é proposital também? Olha, o texto mesmo diz que, antes de citar um por um, ele dá um modelo do Egito e Canaã como lugares em que aquilo era normais. Chega a chamar de estatutos. Estatutos deles e os meus estatutos. Ou seja, é uma prática que já ocorria. Quando a gente fala aqui num estudo como esse, né, de 45 minutos, 1 hora e 10, que a gente vai, olha, vamos aqui só fazer um panorama, sem entrar exatamente em cada versículo. A ideia é pegar o principal, mas é claro que há Beit Midrash, existem lugares em que as pessoas pegam palavra por palavra e se aprofunda. Então, não estamos aqui de forma alguma não tratando deles, mas somente tentando potencializar o principal. Sim, Diana, é preciso fazer a leitura do tempo, naquele tempo, fazer a leitura do tempo de hoje e entender que há momentos em que se coloca isso abertamente, tratando em estudos, e há momentos em que a gente não toca. Mas não tocar, aqui a intenção não foi exatamente uma fuga. Houve aqui no Brasil mesmo, em São Paulo, um judeu que despertou a sua chama pelo judaísmo, vou agora participar de tudo, agora eu quero, mikve, eu quero. Abriu logo em Levítico 18. E foi no versículo em que ele era um praticante daquilo. E ele diz assim: não quero esse Deus que quer me matar, que eu pratico isso. E abandonou tudo. Então foi um despertar de consciência, de chuvar,
automaticamente, vamos dizer, dias depois, falou, não, não quero essa religião, porque ela vai me matar. Eu pratico o versículo X de capítulo 18. Eu tenho isso na minha pele. Esse Deus não... Então, assim, é muito difícil, por vários motivos, sem querer fugir deles, mas eu penso que nós, seres humanos, temos que ter um pouquinho de paciência, hebraico, sabe, lanut, para não, sabe, não fanatizar. Aqueles que se fanatizam viram fanáticos e querem matar pela fé, e alguns se matam pela fé, porque isso também é um tipo de morte. O me afastar da minha congregação, ou da, da minha tradição, porque um versículo no meio de milhares eu não entendi direito ou me ofendeu. Acho que temos que ser um pouco menos infantis, fugir do texto a ponto de abandonar a prática da fé. Uma violência, olha aqui no capítulo 18, versículo tal, diz que eu sou abominável porque eu sinto isso. Eu não tive a chance de abraçá-lo, dizer, você não é abominável. Vem aqui dar um abraço. Vamos entender melhor isso. Há outras partes também interessantes que aceitam nossa vida. Calma, calma, respira. Mas não é calma, respira afundando a cabeça da pessoa na banheira. Respira, não é isso. Vem aqui, vamos ler o Kedushim, tem coisa boa daqui a pouco. Existe um dia sagrado que nos purifica. Não é uma mancha. Então, é isso. Não vamos fugir de nada, mas vamos ter um pouco de cuidado também de, ao se expor ao texto, sermos tão radicais, tão qual o texto pode ser, e nos fazer tão mal, seja morrer. Eu fiz as perguntas aqui, ninguém respondeu, porque eu acho que com boca cheia não se fala, então as pessoas ainda estão ainda... deixa eu ver o que eu vou falar, porque eu perguntei, é possível morrer pela fé, pelo sagrado? É perigoso se aproximar do sagrado? Existe o destino? É possível trocar o ídolo e transformá-lo em objeto de... Ou seja, eu fiz algumas perguntas, de repente vocês vão pensar mais para frente. Opa, Michel Freire, Beba Cachá. Eu não ia responder as perguntas, eu ia falar do tema que está mais quente, mas só en passant, para não deixar perguntas de fora, é assim, a gente não vai morrer, vamos dizer, e já muitos sábios já discutiram isso. Yom Kippur não é um dia para a gente se sentir mal, né? Não é, se tiver mal, não pode, tem que comer, não é para morrer. Ah, não, eu vou jejuar e vou morrer, vou até morrer porque estou expiando os meus pecados. Não é esse o conceito, né? O conceito, equivocadamente, a gente acha que a gente é um dia para a gente passar mal. Então, não é isso, não, assim, uma leitura muito literal vai levar para isso, mas não é isso que está escrito, né? Depois eu ia falar, mas depois tem bastante coisa sobre isso, mas eu quero falar desse outro tema mais polêmico. No capítulo 18, temos um versículo que afeta a nossa vida nos dias modernos, que é o 18, 22. Os outros versículos nós convivemos muito bem. Né? A gente não, né, não vai com a mãe, com a irmã, sexo entre irmãos, sexo de mãe e filhos, pai. Isso também não é uma prática recomendável nos dias de hoje. Então, a única questão, e está muito clara no 18, 22, é a questão da homossexualidade masculina. A homossexualidade feminina vai ser igualada a este texto muitos anos lá na frente. O texto não fala da homossexualidade feminina, só fala da proibição da homossexualidade masculina. Então, depois se iguala isso à feminina, mas já no século XX, temos várias ementas, vários rabinos se debruçando sobre o tema, e eu estou aqui com a Torá do movimento conservador, que diz muito claro, nós do movimento conservador, nem falar do movimento reformista, né, nós recebemos na nossa casa como igual, como o gay masculino, o gay feminino. Assim, tá escrito na Torá do movimento. Então, para mim é uma questão superada. Né? Tá no literal, sem dúvida, o 18, 22 é literal, mas a gente não lê de forma literal.
né? A gente tem reinterpretações e tem papers e papers falando sobre o tema e explicando. Era isso que eu queria comentar. Excelente, Michel. Bem lembrado. Bem lembrado. Então, mais alguma pergunta? Que a gente hoje avançou um pouquinho na hora aqui. Mais alguma pergunta? Mas, Celso, só para, Claro. no meio dessa dificuldade toda de Yom Kippur, sangue, sacrifício, práticas, que fique como o perfume principal. Vocês viverão, Rai Baem, vivam por eles. Quero pessoas vivas, saudáveis, felizes. Vivam pelas leis, estatutos, juízos. É para produção de vida. Qualquer traço de fanatismo que aparte uns dos outros, que faça ser, me acho um pouquinho melhor, é sinal de que não aprendeu a Torá. A Torá ela é instrumento de vida, de unidade. Estou aqui com esse lenço, que tem o nome dos que estão sequestrados, buscando viver como um símbolo de que estamos dedicando a esse estudo, à pronta recuperação desses nossos irmãos em cativeiro e aqueles que estão lutando em Israel para sobreviver. Já mais de 50 suicídios de jovens que saíram daquela festa e sobreviveram, mas não aguentaram o baque. Mais de 50 daqueles que sobreviveram se suicidaram. Ou seja, a morte, o tema do sofrimento da morte é algo muito sério, triste, mas a Torá é para a vida. Vamos tentar pegar o principal, viverás por eles. Não quero ser Deus de mortos, é o que está escrito lá. Vamos viver pela Torá. Vamos tentar entender um pouquinho o texto para criar unidade, criar simpatia. É muito ruim quando você vê alguém que estuda um pouquinho o Torá, vai para Israel, fica uns 2 anos lá e volta se sentindo Moshe Rabbeinu, Eliyahu Hanavi. É muito triste. Eu já tive, eu estou há mais de 20 anos na comunidade de forma oficial e mais de 40 de forma não oficial, desde 87 que eu vou à sinagoga, mas oficialmente eu tenho 20 e poucos anos. Quando alguém vai, estou há 4 anos numa yeshivá, no meio midrash, vem todo coberto, eu falo que maravilha, dá um abraço aqui. A pessoa já fala, não abra, já fala uma coisa que destoa da Torá, que é provocação de racismo, provocação de humilhação, etnia, a comportamentos. Aí eu falo, não entendeu nada. A pessoa está aqui no Capão Redondo, é mais sábio do que foi para Jerusalém. Como pode? Porque a pessoa não entendeu que o filé, a essência da Torá é viver. Viver, viver. Vamos tentar nos apegar à vida e pensar nos nossos irmãos que estão sofrendo e crescermos um pouco mais nessa esperança de viver, amar a vida, aprender pela vida e se aprender um pouquinho já é um instrumento de morte, de racismo e de preconceito, é porque não entendeu o Torá. Obrigado, Moisés. Chegou, Agnaldo. Melhoras, Nilson. Não sei se você está do hospital de você ou pela sua esposa, mas melhoras aí. É a Fernanda. Pode levar para ela aí, Nilson. Pode levar. Pela vida, já que estamos comemorando a vida, que ela tenha vida longa. Amém, amém. Então, pessoal, obrigado pela presença de todos. No próximo sábado, 9h30, nós temos a Shaharit Shabbat, onde nós leremos exatamente essa questão do capítulo 18, é uma parte da leitura. Então, a partir das 9h30, a Harimot, Shabbat Harimot. Na semana que vem, na quarta-feira, nós teremos o estudo e confirmado com um rabino internacional. Tá? A família dele, inclusive, está presente aqui hoje no Nechamá. Ele vai estar no Brasil, ele deve chegar dia 7 de manhã, falei com ele hoje, deve chegar dia 7 de manhã, se Deus quiser, vai estar com a gente aqui dia 8. É o rabino Natan Freller, filho do Michel, que mora nos Estados Unidos, vai estar aqui no Brasil e vai conduzir o estudo da Parashá de Kedoshim na semana que vem. Tá bom, pessoal?
Então, obrigado a todos pela presença e contamos com vocês aí nas nossas atividades. Aí tem Shavuot chegando, mas isso a gente vai falar, que ainda falta muito tempo. Tá bom? Obrigado, boa noite a todos. Boa Vai noite, na boa todos, noite. shalom, shalom. Obrigada, Boa Guilherme. noite, boa Obrigada. noite. Vai na torre. Obrigada. Obrigada. Vai na todos. Obrigado a todos. Obrigada a todos. Boa noite. Obrigado.